Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um episódio do programa Família, um projeto de Deus. Nosso tema hoje é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse episódio é transmitido pelo nosso canal 126 da Embratel, como também no canal 85 da Sky Aberta, como no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata. Eu queria aproveitar nesse começo e mandar aqui um abraço à nossa irmã Ana Faé, da Igreja de Barro Vermelho, que todos os programas tem estado conosco, tem participado e tem enviado a muitas famílias que ela entende que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Para o nosso programa hoje, nós temos aqui o pastor Eduardo Rosa. Eduardo, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo e a todos aqueles que participam deste programa. E também conosco o pastor Gedaí, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcelo, a paz do Senhor, pastor Eduardo e a todos que participam conosco deste programa. Nós vamos solicitar que o pastor Eduardo possa ler o versículo que é tema do nosso programa hoje e fazer uma palavra introdutória. Amém. Nosso tema encontra-se em Josué capítulo 24, verso número 15. A palavra diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui, juntamente com todo o povo de Israel, pastor Marcelo, se encontrava num momento muito importante da história deles. Eles já haviam entrado na terra prometida, conquistado a terra, vencido os povos, repartido a terra, mas agora eles se encontravam diante de um dilema. E o dilema estava relacionado a uma decisão, a uma escolha que eles precisavam fazer. Qual Deus eles iriam servir? O Deus de Israel, o Deus que os tirou com mão forte do Egito, ou os deuses da terra onde eles se encontravam? E esse dilema é um dilema que toda família precisa um dia enfrentar. Tomar essa decisão, que é a decisão mais importante que uma família pode ter. Qual é o Deus que você quer servir? E olha que importante, então, na parte histórica, porque essa definição que Josué vai trazer para as famílias se encontra justamente no final do livro, capítulo 24. Ou seja, o que isso quer dizer? Eles já haviam conquistado a terra. Quantas conquistas, Jericó, Ai, as tribos do norte, as tribos do sul, havia muitas conquistas, quer dizer, a terra agora estava na mão deles. Mas Josué vai trazer uma palavra agora, mas o mais importante agora são as nossas famílias servirem ao Senhor. Então isso traz um ensino para todos nós, que por mais que o homem tenha conquistas na sua vida acadêmica, conquista na sua vida profissional, empresarial, por mais que ele conquistou muita coisa na vida, se ele perder a família, o que vale? É aquela expressão, né? Do que vale você ganhar tantas coisas e perder a própria família. E isso tem acontecido muito hoje. As pessoas, para suas conquistas pessoais, estão abrindo mão da família. Então, porque ele tem um projeto profissional, ele tem um projeto acadêmico, então ele coloca a família de lado e vai para as suas conquistas e no final já não tem mais família. Nenhuma vitória na vida, nenhuma conquista na vida justifica você perder a sua família. Se você acha que existe, se você acha que existe alguma coisa na vida que justifique você ganhar para perder a sua família, tem uma coisa errada. E entender dentro desse contexto, aí, que a bênção do Senhor ela é completa. A bênção do Senhor não é um pedaço de bênção,
A bênção do Senhor, ela abrange toda a nossa vida. Você pode ter uma vida profissional abençoada, você pode cuidar da sua saúde, você pode servir ao Senhor e você pode ter uma família estruturada. A bênção do Senhor é tudo isso, não é verdade? É verdade, pastor Marcelo, porque, na verdade, a família é uma bênção que Deus deu ao homem. Na verdade, a família é o alicerce em que nós vamos edificar a nossa casa, a nossa vida, né? Então, a família é a base de tudo isso. E quando o homem troca esse valor que Deus estabeleceu para a vida dele, ele também está perdendo o maior presente que Deus deu ao homem, que é a família. O senhor tocou num ponto importante, né? Às vezes as pessoas vão em busca dos seus sonhos, mas qual o preço? Qual o preço disso? Né? Qual o valor que nós podemos pagar, né? E citamos vários exemplos. Às vezes as pessoas são tão ocupadas e pensamos no mundo consumista que nós estamos vivendo, que o melhor que nós damos às vezes para os nossos filhos é um presente, mas às vezes o maior presente que ele quer é a nossa atenção, é estarmos Muito participando bom. da família, né? Então nós podemos aqui também partir para esse entendimento de que a presença nossa dentro do lar, né, a valorização da família não tem nada, não tem vida profissional, não tem riqueza neste mundo que vale a pena substituir esse presente que Deus nos deu. E tem um ponto que Josué foi muito sábio, que antes de trazer uma palavra de definição para a família, ele agregou todo mundo. Ele chama os anciãos, ele chama os cabeças das tribos, ele chama os juízes, ele chama todos os oficiais, então ele vai agregando todo mundo. Quando ele agregou, agora nós vamos tomar a decisão. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer como família, e aí seja o pai, seja a mãe, é agregar todo mundo. Nós estamos vivendo em um mundo desagregado. E as redes sociais estão ajudando muito nisso, ou prejudicando, na verdade. Hoje está cada um para um lado, cada um para um canto, cada um está servindo, outro não está servindo, um está falando, não está falando, e cada um tocando a sua vida, e ninguém percebe que está ficando um buraco dentro de casa. Então, por isso que a mesa, e aí a mesa da casa, eu acho que é uma coisa muito simbólica que a gente tem que cuidar. Que essas pessoas aparecem muitas vezes, Jesus estava à mesa com eles. A mesa é um lugar na casa que deve ser valorizado. É numa refeição, é no café da manhã, na tarde, porque está todo mundo junto ali, sem internet, sem nada, conversando. E desses momentos aqui surgem até os momentos mais descontraídos da família. Então esse ponto foi muito sábio dele. Antes de buscar uma definição, ou antes até de cobrar uma posição, se for o caso, em alguns casos, agrega antes. Vamos trazer todo mundo junto. Ele agregou, vamos agregar as famílias no fim de semana, na hora de até ir junto para a igreja. Eu acho que a gente está sempre correndo com a questão de igreja. Mas na medida do possível, né, cada um na sua responsabilidade, tentar organizar, né, Dudu? Voltar junto para casa. Pai, mãe, todo mundo junto, ou até passar para fazer uma coisinha ali ou outra, ou às vezes ir para a igreja junto. E isso cria um ambiente favorável para uma boa escolha e uma boa decisão. E a palavra relata sobre isso, né, pastor? Fala assim, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A igreja primitiva, ela estava sempre junta, né? Ela estava sempre unida. Interessante enfatizar, pastor, que essa estratégia de Josué de unir a todos ali, ela tinha um objetivo muito importante, que era trazer a memória para o povo Muito bom. daquilo que Deus havia feito por eles. E hoje, nesse mundo corrido, nesse mundo tão atarefado que temos, que nos leva a um individualismo, que nos leva a tantos compromissos, é muito comum o Senhor opera a salvação num familiar. Aquela família conhece o Senhor, aquela família é salva, né? É liberta da escravidão, é liberta do Egito, é liberta dos pecados, dos vícios, dos problemas. Aquela família se desenvolve, cresce, Deus prospera, abre as portas, mas o tempo vai passando. As gerações
vão crescendo, vão se renovando, e justamente por isso, né, aquilo que relatamos aqui, os compromissos afastam a família e acaba por se esquecer de um detalhe muito importante, de trazer a memória para gerações futuras, né, como fala em Salmos, né, uma geração relatará a outra as proezas do Senhor, para que todos se lembrem e saibam de todas as proezas que Deus fez na história daquela família. Porque quando nós trazemos à memória tudo o que Deus faz, há algo muito importante que nasce nos nossos corações, né, pastor? Que é a gratidão. A gratidão. Essa expressão que o Dudu usou é muito preciosa. Memória. O servo de Deus tem que ter memória. A gente até poderia falar do Senhor sobre isso, porque o Senhor é um Deus que tem memória. Nem um copo de água fria que se dá a um pequeno será esquecido. Deus não esquece, Deus nunca esquece o que o homem faz pela obra dele. Agora, nós como servos temos que ter memória. Por que o pastor Eduardo falou isso? Porque de novo aqui a sabedoria de Josué. Quando ele vai levar ele agrega, primeiro ponto, ele agrega. Mas antes ainda de trazer uma palavra de definição, ele vai agir na memória. Fala assim, olha, vamos lembrar que o Senhor foi quem tirou do Egito. Foi o Senhor que chamou o nosso pai Abraão. E ele começa a trazer à memória tudo que Deus fez. Porque isso ajuda na definição. Isso ajuda na definição. Então nós, na nossa casa, nós temos que fazer esse trabalho, se eu puder usar essa expressão, esse exercício de memória. Por exemplo, né, Janaí? A ceia, de uma certa forma, a ceia do Senhor é um exercício de memória. Todas as vezes que comeis esse pão, fazei em memória. É a memória, Senhor, nós não esquecemos da cruz. Nós não esquecemos o alto preço que foi. E nós, como pais, os adultos têm muito essa responsabilidade. Isso até era assim em Israel. Os pais deveriam contar para os seus filhos, até porque eles no Velho Testamento não tinham a Bíblia escrita como nós temos. Eram pergaminhos imensos. Então a Bíblia foi passada oralmente durante muito tempo. Então o pai contava, olha o que o Senhor fez, olha o que o Senhor agiu. Então essa memória tem que ser gerada dentro de casa. E você sabe que, já concluindo aqui essa primeira parte, memória leva a outra palavra, que é gratidão. Quanto mais você lembra do que o Senhor fez, mais grato você é. E a falta de memória é a ingratidão. E aí tem uma frase que eu acho muito boa, que é o seguinte: você, quando tem memória, você fica mais grato. E a memória te ajuda a lembrar das promessas do Senhor. Muito bom. E na hora do desespero, e aqui famílias que vão estar assistindo e que podem estar passando por um momento de desespero, de muita angústia. Há muitas famílias atribuladas. Toda família tem o seu motivo, né? Tem o seu choro. E a promessa é a chave que te tira do desespero. Essa é uma frase de ser guardada. Bom. Né? A promessa é a chave que te tira do desespero. Você veio uma tempestade, veio uma luta, que acontece às vezes muito comum acontecer conosco. Você começa a duvidar. Será que vai dar certo? Quando vem a dúvida, o que a dúvida traz? O desespero. Tem muito crente levando a surdo o desespero. Crente bom, inclusive. Porque tem desespero. Meu Deus, eu vou perder tudo. Meu Deus, eu vou ficar desempregado. Meu Deus, meu filho vai se perder. E quando entra o desespero, ele começa... Mas na hora do desespero, você tem memória. Você começar a lembrar das promessas. Ele prometeu que vai cuidar de mim. Ele prometeu que vai salvar meus filhos. Não, houve uma profecia de que ele vai abrir a porta. Cada vez que você lembra da promessa, é como se a porta se o seu desespero fosse uma cela, cada vez que você lembra de uma promessa, a porta se abre para você sair dela. Muito. Então nós temos que guardar no peito promessas de Deus como chave de uma prisão. Glória a Deus. Aleluia. E foi isso que Josué fez, pastor. Nós vamos ver aqui, por exemplo, no verso 7, ele diz assim: e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Muito bom.
Então, Josué fez aqui menção ao povo, lembrou ao povo de que o Senhor responde às nossas orações. Glória a Deus. Então, o primeiro ato de adoração é saber, existe um Deus que cuida de nós. Amém. Existe um Senhor, e aí lidando com as nossas famílias, lembrar para os nossos filhos, lembrar, às vezes, para os esposos, de que é um Senhor, o Senhor não mudou. Muito bom. Então, quando Josué, ele chama o povo, ele está dizendo ao povo, o Senhor, aquele Senhor que chamou Abraão, aquele Senhor que cuidou de Isaac, aquele Senhor, aquele mesmo Deus que chamou também Moisés, este mesmo Deus está presente no nosso meio. Glória a Deus. Este mesmo Deus está cuidando de nós. Glória a Deus. Então, hoje também nós podemos dizer isso para aqueles que estão conosco participando. Há um Senhor que cuida das nossas vidas. Há um Senhor que quer cuidar da sua família nessa última hora. E você pode trazer à memória que o Senhor, ele sempre foi fiel. Amém. Ele sempre foi fiel. E já daí a sabedoria aqui, na expressão de Josué, quando fala assim, eu. Porque ele poderia ter dito assim, a minha casa vai servir ao Senhor. Ou podia falar, os meus filhos. A primeira expressão é eu. Eu e depois a minha casa. Eu acho que essa sabedoria nessa expressão é importante nós falarmos aqui para as famílias. Muito bom. Qual o entendimento? Por que ele fala o eu antes? Pastor Marcelo, que na verdade a nossa casa, a nossa família, é um reflexo também das nossas decisões. É isso. Glória a Jesus. Então, quando José fala eu, é porque primeiro ponto é que a salvação é um ato individual de Deus para com o homem. Mas também traz sobre os aspectos e a nossa volta a nossa decisão. A decisão tão importante que Josué fez, ele primeiro traz para a responsabilidade de eu, e depois ele diz a minha casa. Por quê? Porque tudo que eu faço, eu não sou crente, eu não sou um servo, trazendo para os nossos dias, apenas dentro da igreja. Não, num ambiente isolado, não. Eu sou um servo do Senhor em todos os momentos da minha vida e principalmente dentro da minha casa. Muito bom. A palavra de Deus, ela está viva no meu coração dentro da minha casa, dentro da minha família. Então, é uma maneira de educar um filho, é numa palavra. Nós não podemos ocorrer de um erro de sermos uma pessoa, e às vezes aí também vai algumas, até certas decepções, de pessoas que são uma coisa dentro da igreja e outra dentro de casa. E nós não podemos ocorrer nesse erro. O mesmo Espírito que habita em nós e que nos usa com grande poder na casa do Senhor, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós para nós cuidarmos da nossa família. Glória a Deus. Essa expressão é muito valiosa. A nossa casa é reflexo das nossas decisões. E Josué entendeu bem isso. Há uma expressão que você usou, Dudu, que eu achei muito interessante também, que nós estávamos conversando antes, quer dizer, Josué, na verdade, demonstra que haveria um rompimento, porque eles entraram na terra de Canaã e já tinham os que habitavam ali, os amorreus, os jebuseus, havia vários povos. Então agora, o povo de Israel habitava dentro de Canaã e tinha os cananeus, então havia duas culturas diferentes ali. A cultura dos hebreus, que eles traziam com eles, mas agora eu tenho que conviver com uma cultura já existente. E aí Josué traz, dentro dessa palavra de um lá definido, nossos pais serviram a outros deuses. Mas não pode ser essa a nossa decisão, nós vamos servir a um só. Que é aquele texto de Pedro, deixando a vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Olha, nossos pais serviram outros deuses, mas nós vamos tomar uma decisão aqui hoje. Nós não vamos seguir o mesmo caminho, nós vamos servir o Senhor. E uma expressão, que até é uma expressão bíblica, que eles teriam que deixar os costumes dos deuses da terra. Porque, como eles adoravam os deuses, criou-se uma cultura em volta daquilo. Então, ele fala de uma palavra que eu acho que está muito hoje
em voga muito falado é costumes, né? Hoje existe uma pauta de costumes. Nós estamos aí no mundo, praticamente, não só o Brasil, bastante polarizado em relação a isso. Há uma pauta de costume em ambos os lados. E quando ele fala assim, nós não vamos servir, nós temos que romper com os costumes dos deuses da terra. Ou seja, a nossa família tem que estar decidida a ser diferente. A igreja não atrai porque é igual. A igreja atrai porque ela é diferente. O igual não atrai, porque o igual fica comum. A igreja atrai porque, por que eles são diferentes? Por que eles têm uma paz que nós não temos? Por que eles fazem isso e dá certo? É o diferente que atrai. Então, é importante a família que quer decidir o Senhor deixar os costumes do mundo. O mundo não pode estar dentro de casa. E ter sim, os bons costumes. Aí a expressão de Paulo, ninguém vos engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, vamos romper com esses costumes dos deuses da terra e ter os bons costumes que cabe a quem está servindo ao Senhor, e não aos deuses deles. É muito interessante, pastor, porque Josué não se permitiu ser influenciado. Exatamente, essa é a palavra. E hoje, né, o pastor Gedair trouxe também muito bem colocado, que hoje está até muito utilizado esse costume, né, essa palavra influenciador, né? Hoje muitos querem influenciar e muitos estão sendo influenciados. E há muitas maneiras hoje, há muitas verdades relativas de como conduzir uma família. Há muitas ideologias, há muitos costumes, e Josué poderia ter sido influenciado por aqueles costumes, por aquelas verdades relativas. Mas uma família firmada na rocha, ela tem apenas uma maneira de conduzir a sua família. Ela tem apenas uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E hoje, os pais, né, um casal, uma família, ela tem que estar pautada na palavra, conhecendo a palavra. Nós podemos aqui até enfatizar a importância, né, de hoje as famílias estarem participando, pastor Marcelo, das escolas bíblicas dominicais. Porque na escola bíblica dominical nós aprendemos a doutrina, a sã doutrina, que nos fortalece, que nos ensina não só a conquistar a nossa salvação para a nossa família, mas também nos ensina os alicerces de uma família. Porque como o programa, né, o nome desse programa diz, a família não é um projeto dos amorreus, a família não é um projeto desse mundo. Então não tem como esse mundo querer ensinar como funciona uma família. Mas a família é um projeto de Deus. Então só Deus pode estabelecer os alicerces de uma família. Não é isso, pastor Marcelo, pastor Gedair? É interessante notarmos, aproveitar essa linguagem, né, de influência e influenciadores, notar também, pastor, que quando nós tomamos uma decisão no Senhor, como foi o caso de Josué, nós vemos no verso 16 que ele deixou de ser influenciado para influenciar outras pessoas. Então, quando nós estamos seguros daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, nós somos capazes, e aí o senhor falou a respeito de ser do diferente, né? De não ser do comum, e que a igreja justamente atrai as pessoas por ser diferente. É por quê? Porque, na verdade, Deus nos chamou para, através das nossas vidas, sermos um reflexo da operação dele em nós e outros serem influenciados. Então, o crente nessa última hora, o servo de Deus, ele não é influenciado, ele influencia outras pessoas para o bem, para aquilo que é santo, para os bons costumes, para aquilo que o Senhor tem para a salvação da nossa família. E é interessante notarmos que o povo, no verso 16, se me permite, pastor Marcelo, diz assim, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos aos outros deuses. Veja que importância, a decisão de Josué e a sua família influenciou o povo agora a servir ao Senhor. Quem sabe um vizinho, um amigo seu, alguém que está à sua volta,
vendo a sua família, o Senhor operando, o Senhor abrindo o mar vermelho como abriu, o Senhor sendo o provedor da sua casa, né? O Senhor vendo seus filhos, os vizinhos vendo seu filho, a educação, a união da família. Muito Isso bom. pode ser também uma forma de Deus te usar, meu irmão, nos Glória usar a Deus. para que outros se acheguem ao nosso Deus, queira Amém. conhecer o Senhor, que faz esse milagre na nossa família, né? Amém. Nós estamos chegando ao final. E falando na questão de costumes, Eduardo, eu acho que vale abordar aqui nesse final a diferença dos costumes dos deuses que eles serviam, dos sacrifícios que eles eram oferecidos a esses deuses e a diferença entre o projeto de Deus para o homem. Havia deuses ali, o Dudu vai poder explicar isso bem, que eles sacrificavam seus filhos a esses deuses. Era Moloque? Exatamente, pastor Marcelo, era Moloque, né? Realmente aqui naquele momento, irmãos, estava se propondo uma ruptura. Realmente deixar os costumes deste mundo, deixar os costumes ali daquela terra e vir para a presença de Deus, servir a Deus, era uma grande ruptura. E está expressado bem nos costumes de adoração. Ali um dos principais deuses dos amorreus era Moloque. E Moloque, ele aceitava a adoração de crianças. Geralmente se pegava sacrifício, né? Se pegava o filho primogênito e era apresentado ali a estátua, a imagem de Moloque, onde eles eram até mesmo colocados ali para serem colocados no fogo, vivos, né? E mostra como o projeto do mundo é completamente diferente do projeto de Deus. Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, ele faz completamente ao contrário. Enquanto este mundo, os deuses deste mundo, querem os seus filhos para sacrificá-los, o nosso Deus, ele sacrificou o seu único filho em favor das nossas famílias. Glória a Jesus. Né? O mundo quer os seus filhos para matar no pecado, né? Matar nos vícios, mas o nosso Deus entregou o seu único filho para morrer em favor dos nossos filhos, das nossas famílias, do nosso casamento e para que possamos ter vida e vida eterna. Então nós glorificamos ao Senhor porque hoje nós não precisamos entregar os nossos filhos para este mundo, mas nós entregamos os nossos filhos, a nossa família, nas mãos de Deus. Amém. Olha, chegamos ao fim, né, o tempo já esgotou. Pastor Gedaí, seja sempre bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcelo, a paz do Senhor, pastor Eduardo. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, é um privilégio para nós. Amém. Pastor Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos pastores e a todos aqueles que acompanharam este programa conosco. Estamos chegando ao fim desse programa e hoje é um dia de decisão. Observe que a expressão de Josué foi: escolhei hoje, a escolha é hoje. O amanhã para o homem é incerto, o amanhã não é garantido. E a obra de Deus na sua família começa em você. Por isso Josué falou: eu e a minha casa. Noé escolheu o Senhor e a sua família foi salva. Raabe aceitou o Senhor e a sua família foi salva. Josué decidiu pelo Senhor, a sua casa foi salva. Escolha o Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.